Fala pessoal, estamos aqui novamente para discutir uma outra questão de câncer de rim. O que a gente vai discutir aqui é o tratamento da primeira linha de câncer de rim avançado. Esse é um grande desafio e é um desafio positivo, porque na realidade nós melhoramos muito os desfechos oncológicos dos pacientes com câncer de rim metastático na primeira linha e hoje nós temos diversas opções de tratamento para essa população, o que torna as questões sobre esse assunto um pouquinho mais confusas do que o habitual, mas a gente vai ver um caminho fácil de responder as perguntas de câncer de rim metastático na primeira linha. Vamos ver a pergunta? É uma pergunta de 2021, é uma mulher de 59 anos que foi diagnosticada há 11 meses com carcinoma de células claras do rim direito. Primeiro ponto importante, o tempo do diagnóstico dela, 11 meses. A lesão dela tinha 7,4 centímetros, se estendia até a pelve pela veia renal, mas não ultrapassava a face digerota e ficou um T3N0M0. Ela foi mantida em segmento após a cirurgia e agora ela está com dor lombar moderada intensidade e tosse. Os exames de imagem têm doença metastática no pulmão, no osso, no linfonodo e a biópsia confirmou um tumor de células claras. Ela tem ECOG 0, KPS 90, o laboratório está normal, incluindo função renal, eletrólitos e função hepática, e tem uma hemoglobina de 11 no hemograma. Por que ele está te dando essas informações? Porque todas as vezes que a gente vê um câncer de rim para discutir o tratamento de primeira linha, a gente precisa classificar o risco. Existem basicamente dois grandes scores de risco em câncer de rim, o score do Memorial e o IMDC. Eles têm muitas proximidades e esse é o primeiro ponto. Isso não tem jeito. Precisa decorar. Por que que precisa decorar? Porque isso pode ser assunto tanto na prova de marcar quanto na prova discursiva. Então isso tem que estar muito claro na nossa mente. E é essa tabelinha que a gente está vendo aqui. Então, na coluna da esquerda a gente tem o score do memória e na coluna da direita a gente tem o IMDC. Os quatro primeiros itens são comuns aos dois. Então, menos de um ano do diagnóstico para o início do tratamento sistêmico, anemia, elevação de cálcio e PS menor do que 80. KPS menor do que 80. Então, esses quatro pontos são comuns entre o score do memório e o MDC. O que que os diferencia? O do memório coloca o DHL acima de 1,5 vezes o limite superior da normalidade. Isso não está no do IMDC. Já o do IMDC coloca elevação de neutrófilos e elevação de plaquetas, tá? Então, esses três últimos itens são os itens que diferenciam o score do memória do IMDC. Na questão, ele pediu do IMDC. Então, a gente vai ter que calcular para a gente dividir esses pacientes em três grupos de risco. O de baixo risco é quem não tem nenhum desses fatores. O de risco intermediário é quem tem um ou dois desses fatores. E o de alto risco é quem tem três ou mais. Então vamos voltar na questão e vamos ver. Tempo do diagnóstico até o início do tratamento sistêmico: 11 meses, menos do que um ano. Pontua tanto no memória quanto no IMDC. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, KPS de 90, então não é inferior a 80, não pontua. Ótimo. Exames laboratoriais todos normais, exceto por anemia, hemoglobina de 11. Pontua. Então, ela tem 2 pontos dentro dos scores prognósticos. Se ela tem 2 pontos, ela é um risco intermediário. Por que que isso é importante? Porque só de saber que ela era um risco intermediário, eu já elimino a letra A, que é risco baixo, e eu já elimino a letra D, que é risco alto. Então, eu fico em dúvida entre a letra B e a letra C. As duas colocam como risco intermediário. Só que olha a diferença. Na letra B, ele coloca como conduta inibidor de tirosina quinase isolado. E na letra C, ele coloca em combinação. Ah, mas Abraão, a depender do risco, eu mudo o tratamento? E é isso que a gente vê aqui nesse slide. Eu mudo sim o tratamento. Se eu estou falando de um baixo risco, aí eu tenho várias opções. Mas vejam, as opções preferenciais da SBOC são as opções combinadas: Axi Pembro, Cabo e Nivo, Lenva e Pembro, Axi Avelo e Pinivo. Perfeito. Agora,
Se eu estou diante de risco intermediário, intermediário ou alto, eu só tenho essas opções combinadas e eu tenho uma opção a mais que é cabozantinib. Eu também posso fazer cabozantinib monodroga para quem é intermediário ou alto. Mas para quem é baixo risco, TKI monodroga é uma opção. Pazopanib, sunitinib, por exemplo, para quem não tem acesso à imunoterapia. E em casos selecionados, eu posso fazer até somente vigilância ativa, doença de baixo volume, assintomático, tá? Então é muito importante que eu classifique o risco prognóstico do paciente para, a depender do risco prognóstico que o paciente apresente, eu proponha para ele um tratamento adequado. Então, nesse paciente, risco intermediário, a melhor opção terapêutica é o tratamento combinado. Por isso, o gabarito da questão é letra C. Risco intermediário, segundo os critérios de MDC, e a melhor conduta é a combinação de anti-PD1, PDL1 e inibidor de tirosina quinase. Você pode escolher qualquer um daqueles regimes. Ok? Então, mensagens de hoje. Primeiro ponto, decorar as classificações de risco. Isso é fundamental em câncer de rim na primeira linha e entender as opções preferenciais com os tratamentos combinados. Um abraço e a gente se vê amanhã.